Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Meus queridos, deixa eu passar mais um estudo aqui para você, só para você ter uma ideia como que o sistema religioso, como que eles conseguem enganar tanta gente ao mesmo tempo. Uma das coisas primordiais que a gente deve estudar e não pode perder o foco é o sentido original das palavras que você estuda na Bíblia. Porventura, congregar. Quem disse que congregar significa estar dentro de uma instituição, uma denominação, uma empresa ou uma instituição religiosa? Eu poderia falar outro nome aqui, mas vamos ficar aqui. O nosso irmão Clilson Monteiro, que é o administrador desse grupo, um dos administradores, né, eu acredito. É bastante interessante quando a gente faz essa pergunta ao sistema. Claro que eles não vão responder. Congregar não quer dizer isso. Você está dentro de uma instituição, de uma denominação, você está fazendo parte de uma empresa da fé, entre aspas, ou uma instituição religiosa. Se for o caso, preste atenção. Se assim fosse, que autoridade ou que moral tem uma instituição religiosa protestante para dizer isso? Isso que? Preste atenção. Pois sabemos que todas elas foram fundadas, todas as instituições religiosas foram fundadas por pessoas que deixaram uma congregação, que deixaram outra congregação, até chegar a nós, que também deixamos uma instituição religiosa porque descobrimos a verdade sobre o termo congregar. Então, qual é ou qual seria a lógica disso? De acordo com a palavra, com as escrituras, congregar-se não é ir a um templo e participar de atividades, não é, religiosas, mas é se reunir ou reunir-se. Os apóstolos se reuniam onde? Segundo a Bíblia, nas suas próprias casas. De acordo com o Salvador, onde estivesse 2 ou 3, ali ele estaria fazendo o quê? Ele se encontraria, não é? De acordo com ele. Assim, se 2 ou 3, não é, estivessem reunidos em seu nome, o Salvador estaria ali com eles em espírito, conforme ele mesmo prometeu ali em Mateus capítulo 18. Assim, se 2 ou 3 amigos ou familiares se encontrarem, ou seja, se reunissem para falar sobre as lições espirituais ou para servirem a alguém, ali seria uma igreja, que nesse caso é organismo vivo, que são pessoas.
Aí vem os caras metido a sabedores, metidos a terem diplomas, metido a PhDs, e falam que você tem que pertencer a uma instituição religiosa chamada igreja. Você está vendo como que eles contradizem a Bíblia e diz que estão falando a verdade? Então, congregar é você estar reunido em qualquer lugar que não tenha uma placa institucional identificando aquilo como igreja. Por exemplo, na minha casa, quando a gente se reúne para falar da palavra, é uma igreja. Porque a igreja é um organismo vivo. Então a igreja, na época de Jesus, não eram 4 paredes e um teto. Não era um templo de pedra, conforme Atos, capítulo 7, 48 e 49, e também Atos 17, 24 e 25, também Hebreus, capítulo 3 e versículo 6. Então, não era templo de pedra, e nem tampouco de tijolos, e nem instituições religiosas. Igreja eram pessoas que seguiam ao Salvador. Por isso, a palavra cristão, ela deriva do termo seguidor de Cristo, porque a raiz genealógica de Cris, que é cristão, e ão, seguidor. Então, cristão, juntando as duas palavras, cristão, então Cristo de Cristo e ão de seguidor. Então, cristão era aquele que era seguidor de Cristo. Mas você pode ser considerado cristão hoje? Você é seguidor de Cristo ou você é filho de Deus no Espírito? Porque Jesus de Nazaré foi a manifestação do próprio Criador. Colossenses 1. Jesus, o Cristo ressuscitado, ele ficou 40 dias na terra. Depois ele voltou ao seu lugar de origem como o próprio Criador. Então somos filhos de Deus no Espírito. Porque a figura do Jesus de Nazaré não existe mais. Vai no céu, você vai encontrar Jesus de Nazaré? Você vai encontrar Cristo? Ou você vai encontrar o Criador de todas as coisas? O Eterno. Outra coisa. A menos que você seja adepto da teologia católica, desculpa aí os nossos irmãos, nossos primos católicos, a menos que você seja adepto da teologia católica, porque eles acreditam que a igreja, não é uma instituição apostólica deixada por Cristo, fundada por Pedro no século I. E se de fato, presta atenção, igreja for uma instituição, o catolicismo se tornaria coerente e deveríamos então seguir uma instituição fundada por Jesus no século I e não a fundada por homens recentemente. Certo ou errado? Se é condicional isso aqui, tá? Mas a igreja daquela época do Salvador, do Jesus, eram gente e não uma empresa. Era formada por uma comunhão humana para compartilhar lições espirituais, para aconselhamento mútuo, para ajudar uns aos outros, socorrer uns aos outros, de consolação, de solidariedade, de troca de amizade simples. Não pode existir um viver duplo, não poderia. Então, naquela época, naquele caso, o Espírito do Pai habitavam neles como igreja. Igreja que era o corpo de Cristo, não o corpo de Deus. Hoje não existe mais corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu o seu reino.
no ano 70. Do ano 70 para cá, o reino de Deus está estabelecido. Ou seja, Adão era o quê? De Deus. Era filho ou era igreja? Era filho, não é? Mas no espírito ou na carne? Espírito. E por que aconteceu o grande julgamento do ano 70? Para que o reino de Deus fosse estabelecido e tudo voltasse a estaca zero. Preste atenção nisso aqui, querido. Nós devemos ser filho de Deus no espírito ou ser igreja frequentando um templo religioso. Todo dia, em todo lugar e em qualquer lugar, você manifesta Deus porque Ele habita dentro de você. Então a essência de Deus está dentro de você. Até parece, né, que Deus tem hora marcada para ir fazer presente em um templo, né? O pessoal anuncia culto de libertação, campanhas, culto de lenço ungido, chave ungido, adivinhação de CPF e outras coisas mais. E é como se Deus tivesse uma hora marcada para ir lá fazer presente e depois Deus desaparece porque eles fecham o templo, todo mundo vai embora. E aí, cadê Deus? Não é melhor você acreditar no que diz a Bíblia? O nosso Criador, Ele não deixou nenhuma instituição religiosa. Porque se nós tivéssemos que seguir alguma instituição religiosa, nós estaríamos seguindo igreja, instituição deixada pelo Salvador, coisa que a Bíblia, a própria palavra, desconhece. E a Bíblia não trata disso em lugar nenhum. E por que os crentes se reúnem em uma instituição dizendo que Deus está lá? Sendo que a Bíblia em lugar nenhum trata disso. Mas a Bíblia não é a fonte, não é a regra de fé que eles falam? Então deveriam constar, né? A Assembleia de Deus na Bíblia, Igreja Batista na Bíblia, Igreja Presbiteriana na Bíblia, Igreja Adventista na Bíblia, Igreja Católica Apostólica Romana na Bíblia, a Seixo Noé na Bíblia. E é tanto Noé que a gente até nem lembra, não é? Então, irmão, nós devemos fazer isso. Quem segue uma instituição religiosa, né, fundada por qualquer homem, dizendo que é a casa de Deus, é hipócrita, não é? E estão negando a própria palavra do nosso acreditor, do nosso eterno Criador. Outra coisa muito importante que a gente deve observar, tem uma coisa muito importante que a gente deve observar. E aqui eu vou mostrar para você, olha que coisa interessante aqui. Efésios 1:17. Em quem que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Era em quem? Não era nele? Se não é nele, o que ele foi fazer na cruz? Em quem nós temos essa redenção? Lembrando que redenção foi para os judeus, mas nós já nascemos herdando esse privilégio do que aconteceu há 2000 anos atrás. Tá bom? Qualquer líder, se ele é onipresente, o nosso eterno Criador, qual é o sentido então de você ir a um templo e procurá-lo dentro de um templo? Então qualquer líder religioso que diz que você tem que frequentar uma instituição religiosa para se configurar como filho de Deus, como é que diz o ditado mesmo? Chuta que é o quê? Chuta que é laço, né?
chuta que é laço. Não seja enganado, tá bom? Deus que te abençoe rico e poderosamente. Congregar, não é isso que você pensa. Tchau, Deus abençoe.